O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Meu time de botão, o meu, o seu, o nosso. Paulo Júnior, o seu fone de ouvido tá bom agora? Bom. Deixei você... Eu vou acabar com a vida útil dos teus tímpanos, né? Acabará. Paulo Júnior está sempre aqui com a gente. É um palheteiro. Quem joga futebol de botão aqui? Botãozeiro? Botonista. Botonista, exatamente. Eu tinha me esquecido deste termo. É o nosso botonista de todas as semanas aqui. Eu também. Estamos essa semana com o Matias Pinto. Como vai, Matias? Opa, buenas Leandro, buenas Paulo. Estamos aí para falar de uma competição bastante especial. Exatamente. Dessa vez o meu time de botão vai fazer algo que nunca fez antes. Vai falar de uma competição específica. A gente está na onda da Copa América, a Copa América chegando, né, Paulo Júnior? E a gente resolveu falar sobre uma competição especial, a última que aconteceu no Brasil, a última Copa América no Brasil, a Copa América de 1989. Copa América de 89 é a última, como você disse, disputada no Brasil, 40 anos depois da edição anterior que rolou aqui no país, aquela de 1949, num contexto então completamente diferente, um ano antes da Copa do Mundo de 50. A Copa América de 89 marca também o primeiro título do Brasil depois da Copa do Mundo de 70. Brasil, por anos ali, perseguindo reconquistar a Copa América, e o encontro de três craques e de três seleções que a gente vai falar prioritariamente nesse programa: Romário, Maradona e Francescoli. O jovem brasileiro foi, em 88, medalha de prata nas Olimpíadas de Seul e começava a trilhar seu caminho com a camisa amarela. Francescoli, ídolo do River Plate e atuando no futebol francês, foi o destaque da campanha do Uruguai em 87. Uruguai campeão da Copa América daquele ano. Por fim, Maradona, em 89, desfrutava do final do auge da sua carreira, ainda assim tendo partidas em nível que poucos alcançaram. São essas três seleções que a gente vai tratar nesse programa: Brasil, Uruguai, Argentina, e claro, passando por esses três grandiosos jogadores. Não dá para não mencionar outras seleções que fizeram um papel interessante na Copa América. Por exemplo, a Colômbia, que era a base do time que no ano seguinte jogou a Copa do Mundo muito bem. Por exemplo, o Paraguai, que chegou na fase final junto com esses três times, mas acho que para colocar no estrelão no tempo mais ou menos exíguo que temos aqui, vale a pena que a gente pince Brasil, Uruguai e Argentina. O Matias está aqui porque falou de Uruguai, falou de Argentina. Chega o nosso Matias, ele traz o livreiro dele, que não entra no estúdio por superstição, fica do lado de fora com seus 8 livros só sobre a Copa América, nos municiando. Mas a gente vai começar falando sobre a seleção brasileira, que após a prata olímpica de 88 dispensou Carlos Alberto Silva do comando e contratou Sebastião Lazzaroni como técnico, e ele tinha a missão de, já em 89, revigorar uma seleção que não estava digerindo bem a transição de gerações, o fim da era do Zico, do Sócrates e do Falcão e de tantos outros. Aquela transição não estava sendo muito bem feita. E o Lazzaroni comprou a primeira briga popular ao cortar um jogador que não tinha nada a ver com Zico, nem com Sócrates, nem com Falcão. Era um jogador comum, o Charles, que era ídolo do Bahia, campeão brasileiro no ano anterior, em 88. Na verdade foi campeão em 89, né? O título só aconteceu em fevereiro de 89. A lista tinha 22 nomes, e numa excursão desastrada para a Europa, quando o time voltou, ele cortou 2 para ficar com 20. E o Charles foi o jogador de linha cortado. E, naturalmente, o povo baiano, que era o lugar sede no Brasil, ia jogar na Bahia na primeira fase, e os baianos ficaram muito bravos com isso, sobretudo os torcedores do Bahia, os torcedores tricolores, não aceitaram a ausência, e isso, somado ao fato de que o Brasil não estava jogando nada bem, apanhou na Europa, e, como a gente acabou de dizer, não gozava de muita credibilidade essa transição, os jogadores atuais não eram muito bem quistos. Isso tudo acabou causando uma pressão antes mesmo da Copa América começar. E esse ato de títulos do Brasil, é interessante pensar, né, que Zico, Sócrates, Falcão, essa turma não venceu a Copa América.
apesar das grandes seleções que o Brasil levou à Copa do Mundo, né, com o Tele Santana, 82, 86, e esse ato é sempre usado de muleta quando o Brasil perde uma Copa América, né? A Sim. gente está gravando esse programa agora no final de maio. Há algumas semanas, o Dunga, num programa de televisão, quando foi perguntado sobre a pressão de conquistar a Copa América, já não conquistou a Copa América no ano passado, disse isso: o Brasil ficou anos e anos sem conquistar um título, com gerações ótimas. Então, claro que eram situações completamente diferentes, né? O Brasil, pelo menos na minha opinião, conseguiu montar bons times naquela época, né, nos anos 80, isso é inegável. Mas é interessante pensar como esse ato serve de muleta. Sempre que o Brasil perde uma Copa América, vão lá lembrar que tem muito craque que não ganhou Copa América, enquanto tem muito jogador aí dos anos 2000, por exemplo, que são bicampeões, né? Tem uma geração de jogadores aí que não Júlio jogou Batista. Copa do Mundo. E uma série, Renato, Amoroso, tem muita gente que beliscou com Copa do Mundo que ganhou Copa América nos últimos 20 anos. E até então o Brasil nunca tinha ganhado uma Copa América fora dos seus domínios, né? Também. A edição de 19, 22 e 49 até ser tetracampeão em 89. A partir daí que ganhou o primeiro título em 97 na Bolívia, 99 no Paraguai, 2004 no Peru e 2007 na Venezuela. Eu vou dar a escalação não, a convocação brasileira. Tome nota: Tafarel, Acácio, Mazinho, Mauro Galvão, André Cruz, Ricardo Gomes, Branco, Josimar, Aldair, Alemão, Dunga, Cristóvão, Giovanni, Valdo, Tita, Silas, Bebeto, Romário, Baltazar e Renato Gaúcho, o porta-lupe, que chegou a ser atingido por um ovo quando entrava em campo. Era o reserva, estava subindo as escadarias, tomou um ovo que acertou bem num cucuruto na cabeça, tirado da arquibancada da Fonte Nova. O Lazzaroni era bastante contestado, como já dissemos, e o time foi, antes disso, jogar, como falamos agora há pouco, na Europa. E nessa excursão, a Dinamarca enfiou 4-0 no Brasil, a Suíça enfiou 1-0 no Brasil, o Milan ficou no 0-0 com o Brasil, e o Brasil voltou sem vitória alguma. O Brasil jogou no Grupo A, naturalmente, o time da casa, que era a primeira vez que a Copa América, inclusive, tinha esse formato. 2 grupos de 5, os 2 melhores de cada grupo se classificavam e faziam um quadrangular final. O Brasil caiu com Colômbia, Peru, Paraguai e Venezuela. E enfrentaria os venezuelanos em primeira. A Venezuela não era a Venezuela de hoje, né? A Venezuela naquele tempo era 3 pontos garantidos. Então colocar a Venezuela contra o time da casa na primeira rodada era aquela forcinha amiga de quem faz a tabela, da engenharia da tabela. E o Brasil alinhou com Tafarel, Ricardo Gomes, Mauro Galvão e André Cruz, 3 zagueiros, Mazinho, Giovanni, Valdo e Branco numa linha na frente, Tita, Armando, Bebeto e Romário no ataque. Os 3 zagueiros, né, Paulo Júnior? 3 zagueiros, que é a grande marca, né, dessa... pelo menos assim como ficou conhecido o treinador. Uns consideram que perseguido de forma até injusta e exagerada, e outros, muita gente acha que a campanha, né, a campanha do Brasil na Copa de 90 foi ruim exatamente por essa história dos 3 zagueiros. Tem gente que até hoje não compra essa ideia do Brasil experimentando essa formação. Fato é que o Brasil venceu por 3-1, como você citou. Era uma Venezuela de resultados muito ruins, né, internacionalmente. Anos depois que ela começou a beliscar vitórias, né, em eliminatórias, mas naquela época não. Mas a sequência foi ruim, né? Apesar do 3-1 na estreia, o Brasil, na sequência na Fonte Nova, não foi feliz. Exatamente, o Brasil ficou 2 vezes no 0-0. 0-0 contra o Peru, 0-0 contra a Colômbia de Valderrama e Guito. O Peru que era treinado, sabe por quem, Paulo Júnior? Ele mesmo. José Macia, o Pepe. O canhão da vila, hein? Exato, e esses 2 0-0 deixaram a torcida baiana definitivamente de mal com o time. Mas eu vou pedir para o Matias contar a curiosidade que marcou esse jogo entre Brasil e Peru, porque merece, né? Foi uma dessas ironias do futebol, placar eletrônico contra a seleção. O Brasil passava por uma campanha de vacinação, né? E o placar da Fonte Nova apontava em frases garrafais a frase "é o fim da picada", enquanto que o placar na Fonte Nova mostrava 0-0. É dessa campanha, inclusive, que surge o personagem Zé Gotinha, né? No Brasil, a gente estava começando com essa... A vacina por via oral, por isso, não era mais injetada. Exatamente. Só para... É uma baita slogan, por sinal.
completar uma informação sobre o elenco, nos anos 80 começa, né, um início de abertura do mercado, né, jogadores já atuando fora do país, e o Brasil tem meio elenco jogando fora já, né? Já não é uma seleção tão caseira como era alguns anos antes. O Branco está no Porto, o Ricardo Gomes está no Benfica, o Valdo está no Benfica, o Aldair está no Benfica, já tem o alemão no Napoli, tem Dunga na Fiorentina, tem Renato Gaúcho na Roma, tem Baltazar no Atlético de Madrid e tem Silas também no Sporting. Então, só para ilustrar que já enfim, não tem o levantamento exato, mas possivelmente já é a seleção com mais gringos, entre aspas, até então, porque já tem muita gente jogando, principalmente em Portugal. 5 jogadores atuando em Portugal, era o país que mais exportava, que mais importava jogadores do Brasil. O clima era tão hostil, não era só o placar eletrônico com o fim da picada, era o ovo jogado na cabeça do Renato Gaúcho, mas eu acho que o grande retrato dessa hostilidade foi o desabafo do Bebeto, que por sinal é baiano, que ao marcar o seu primeiro gol, o primeiro gol do Brasil na estreia contra os venezuelanos, foi tirar satisfação com a torcida, exigindo aplausos, fazendo gestos. A gente vai ouvir áudio da TV Globo sobre o jogo 1, o jogo entre Brasil e Venezuela, e o gol de Bebeto. O técnico Lazzaroni foi o mais atingido, olha aí. Logo aos 2 minutos, a resposta da seleção. Bebeto chuta rasteiro no canto, tá aí. Brasil 1, Venezuela 0. E a comemoração você vai ver depois do replay. Você já deve ter visto, mas vai ver de novo agora. Revoltada do Bebeto, olha só. Brasil! A seleção errou 46 passes durante o jogo. Só Giovani errou 8. E a sucessão de enganos irritou a torcida baiana. Só o Giovani errou 8 e perdeu lugar no time depois. Deu para ver que mesmo com a vitória, a relação mídia, público e time era das piores possíveis. E aqui, um áudiozinho rapidinho também na TV Globo, contando e mostrando o momento do ovo, que não é frito, como eu escrevi no roteiro, porque não dá pra tirar um ovo frito, né? O cara precisa de um baita abraço. Desculpem pela falha no roteiro, senhores, mas eu falo um pouco do ovo, que não é frito, e da fritada da imprensa, isso sim, a imprensa fritando o time em campo. E levou um ovo na cabeça, o Renato, viu? Explodiu na cabeça do Renato um ovo que a torcida tirou. Sim, as imagens muito menos. O melhor da Fonte Nova foi o lateral Branco. Ele tentou dribles e chutes a gol. Foi punido com a substituição. Punido por fugir à regra da seleção. E tá aí a televisão falando que o drible era fugir à regra da seleção. A gente não mudou muita coisa de lá pra cá, na verdade, né? A gente continua sem papas na língua na hora de criticar a seleção brasileira, que em 89, na última rodada, saiu da Bahia, saiu daquele clima pesado que estava enfrentando na Bahia e foi jogar em Pernambuco, Recife, no Arruda, no Arruda, quase que eu falei do Retiro, foi jogar no Arruda, e a pressão lá era um pouco menor. O último jogo era contra o Paraguai. Aldair, Dunga e Silas ganharam as vagas no time titular em relação à estreia e deu 2-0 para o Brasil, 2 gols de Bebeto, ambos no segundo tempo, classificação garantida, mas em segundo lugar do grupo, né, Paulão? O Paraguai liderou o grupo e tem duas coisas legais para pensar sobre Recife. Uma é que tem até quem acredita que a seleção brasileira quis sair de Salvador porque a pressão era grande, mas é claro que não, porque uma competição como a Copa América já tem as datas e os locais definidos antes. Mas essa vitória no Recife alimenta um pouco uma história que acontece até hoje, do Brasil ter uma boa relação no Recife, né, do Recife ser o lugar que a seleção brasileira manda o jogo quando está em dificuldade. Isso passa muito por essa partida final contra o Paraguai. Um time vaiado, pressionado em Salvador, vai para o Recife e consegue a classificação. Como você disse, Paraguai é líder, só perdeu esse jogo para o Brasil, né? Chegou no jogo final já com 3 vitórias. E a gente fala do Paraguai, mas no período, né, o Brasil não ganhava um título desde 49, enquanto que nesse período o Paraguai tinha sido campeão em 53
e 79. Então levava uma vantagem sobre o Brasil, inclusive tendo eliminado o Brasil em uma oportunidade. E agora falando sobre a Fonte Nova, foi na Fonte Nova também onde o Brasil perdeu o título de 83, quando não tinha uma sede fixa, era jogos de ida e volta. Então o Uruguai ganhou no Centenário por 3-1 e empatou em 0-0 na Fonte Nova em 83. Então o Brasil também não contava com um bom retrospecto na capital baiana. Seja como for, conseguiu carimbar o passaporte para a fase final, que era e foi disputada toda no Rio de Janeiro. Este foi o Brasil na primeira fase. A gente vai para o grupo B agora. Era uma vez a Argentina, atual campeã do mundo, entrando no gramado do Serra Dourada em 2 de julho para enfrentar o Chile. O time alinhou com Islas, Clausen, Brau, Ruggeri, Sensini, Trollio, Batista, Burruchaga, Calderón, Canidia e Maradona. Carlos Bilardo tinha a tarefa de renovar a seleção sem tirar a essência campeã de 86, traduzida também como Os Amigos de Dom Diego, se você quiser ser um pouquinho mais prático, porque o Diego era o dono daquele time de fato. Trollio e Sensini eram os jovens com vaga no time de cima, junto de uma nova estrela, Cláudio Paul Canidia, então com 22 anos e usando a camisa 8, já que a 7 era de Burruchaga. Maradona, com 28 anos, era talvez o principal nome, não só da seleção, mas do futebol mundial, e o craque do Napoli não estava muito bem das pernas, estava fisicamente em fim de feira, fim de temporada e tudo mais. Mas não é todo dia que você vê o Maradona no Serra Dourada, né, Matias? Não mesmo. E só falando dessa seleção argentina, se o Brasil não ganhava um título de Copa América desde 49, a Argentina não ganhava desde 59. E inclusive o Maradona é um desses craques que nunca levantou a Copa América também. Então o jejum do sul-americano incomodava a Argentina, até por ter perdido a edição anterior jogando em casa, sendo eliminada pelo Uruguai na semifinal. Lembrando também que esse era o senhor Serra Dourada, né? Nossa. De 118 metros, por 80 de largura, né? Para bater um escanteio você tem que soltar o pé, né? Pensando que hoje o campo tem 65, você tira aí 7,5 metros de cada lado das áreas. É muita coisa, né? E até recentemente, quando o Independente jogou a final da Sul-Americana em 2010 com o Goiás no Serra Dourada, é algo recorrente na imprensa argentina, agora não mais, claro, por conta da diminuição do campo, mas sempre reclamava do gramado à la brasileira, né? Era um absurdo. E falamos da convocação, a Argentina parecido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 jogadores na Europa. Então também é uma seleção meio a meio, mais ou menos como o Brasil. Tem gente do River, tem gente do Boca, tem gente do Independiente, do Newell's, mas já tem aí uma boa base de jogadores na Espanha, na França, na Itália, até na Suíça. O homem do jogo de estreia, Argentina contra Chile no Serra Dourada, foi o menino Canidia, autor do único gol, 1-0 aos 10 do segundo tempo. A gente vai ouvir o gol agora. Sensini, ahora Batista. Espera Clausen por derecha, Trollio para Batista. Diego de primera, el disparo y el arquero Rojas está Canigia. ¡Gol de Argentina! Claudio Canigia recibió el rebote del arquero Rojas y solo la tuvo que empujar al fondo de la red. El gol de Argentina llega en el momento exacto y oportuno, cuando comenzaba la desesperación de todo el equipo que no encontraba la llave para llegar hasta el arco de Rojas. Rojas, hein? O goleiro era o Rojas. Condor Rojas. El Condor Rojas. Poucos meses antes da polêmica em 89 pelas eliminatórias. Aquela farsa do foguete. Do foguete. Qual era o nome da fogueteira? Eu não lembro, eu sei que ela foi capa da Playboy. Então, qual era o nome da fogueteira, hein? Escreva pra gente, Caixa Postal 33. Por que foguete, né? Não é um foguete aqui, né? Como as coisas ficam, né? Na preliminar desse jogo, Argentina 1, Chile 0, no mesmo estádio, o grupo inteiro foi disputado no Serra Dourada. Tudo rodada dupla, né? A Tudo Copa América toda, delícia, né? Que delícia. Que beleza. O Uruguai estreou na competição com Zeoli, Herrera, Reveles, De León, Domínguez, Correa, Ostolada, Paz, Sousa, Osamendi, Aguilera. Eu quero que o Matias fale sobre o time.
a diferença de Argentina e Brasil, o elenco do Uruguai era mais doméstico, né? Até porque o Uruguai vivia uma fase muito boa, tanto os dois grandes clubes, né, Nacional e Peñarol, que tinham recém conquistado o Campeonato Mundial e a Libertadores em 87 e 88, respectivamente, mas também os clubes ticos, né? Porque desde 87 começa uma era de 5 anos no qual os clubes grandes não conquistam campeonatos locais, então surge aí jogadores de Defensor e Danúbio, como é o caso do goleiro Zeoli, pelo Danúbio, o Manteca Martínez pelo Defensor, o Rubem da Silva também do Danúbio, e apenas 6 jogadores jogavam no futebol estrangeiro, sendo que um deles, o Rubem Paz, jogava no Racing Clube da Argentina, então um clube sul-americano. O Gutiérrez jogava na Lazio, o Francesco ali no Racing Clube da França, o Alçamendi, que fez o gol do Campeonato Mundial do River em 86, estava no Logroñés da Espanha. O Rubem Sosa estava na Lazio, que foi o grande nome dessa Copa América, enquanto que o Bengochea estava no Sevilha da Espanha. Bengochea, que ainda não começou como titular, assim como o Francesco, mas é bom a gente lembrar que essa Copa América, a primeira fase, por exemplo, que eram 5 rodadas, cada time fazendo 4 jogos, foi do dia 1 ao dia 9. Ou seja, em 9 dias você fazia 4 jogos. Dia sim, dia não, rodada. Praticamente dia sim, dia não, com um descanso nesse dia sim, dia não, na rodada que você descansa, já que o grupo tinha número de times ímpares. Ímpar. Agora, você imagina, né? Jogar tanto tempo assim num gramado como aquele, de repente, não sei qual era o calor que estava em Goiás, mas o fato é que era puxado. E o Bengochea, que apesar da juventude, tinha feito o gol do título em 87, na final contra o Chile, depois que o Uruguai também havia eliminado a Argentina na fase anterior, e o Chile tinha humilhado o Brasil na semifinal, goleando por 4-0. O resultado final desta partida, com gol aos 43 do segundo tempo, foi 1-0 para o Equador. O Uruguai, portanto, começou no prejuízo a Copa América e teria que buscar depois. Mas antes eu quero citar um pouquinho da atração chamada Maradona em Goiás, porque todo o grupo foi jogado naquela cidade, tudo em rodada dupla, como a gente já disse, mas a estadia de Maradona era, para a parte midiática da coisa, quase mais importante do que os próprios jogos. Só que acontece o seguinte, 2 anos antes aconteceu o acidente radiológico com o Césio 137. Eu não sei se vocês podem dar um pouquinho mais de detalhes, eu sou meio leigo a respeito dessas coisas, Chernobyl e tudo mais, mas era o Césio foi num lixão de Goiás, era equipamento hospitalar que tinha sido desovado de maneira irregular num lixão, e as pessoas que trabalhavam nesse lixão acabaram se contaminando com o Césio, que provinha das máquinas de radiografia. Que estavam abandonadas ali, então houve uma contaminação nessa localidade. Perfeito. Eu gosto do filme, eu fui buscar aqui o nome do diretor para lembrar, Roberto Pires. Momento central. Césio 137, o pesadelo de Goiânia. Ouviu depoimentos, pesquisou ali a região e fez um filme em cima da história. Um abraço para Bruno Winkler, do Esporte Final, que já nos deu aqui depoimentos de sua infância ligeiramente amedrontada com o que acontecia na sua cidade. Mas essa foi uma polêmica levantada fortemente pela mídia argentina, né? Havia risco de contaminação? Interrogação. A seleção argentina, portanto, ela Hotel Serra Dourada Hotel ou Hotel Serrinha, que era onde eles treinavam, o CT do Goiás, não fizeram nenhum tipo de rolê, digamos assim. Sempre buscando um subterfúgio, né? Pois é. Agora em 2014 eles ficaram muito bem em Minas Gerais e tudo mais, mas em 89 não, né? Ficaram realmente encastelados, em parte por causa do medo do Césio 137. E a surpresa também é que da Argentina não ter boicotado de vez a Copa América, como aconteceu já em diversas edições da competição. Não só da parte da Argentina, o Uruguai e o Brasil também já deixaram de disputar por questões extra-campo. E a última vez que aconteceu foi justamente com a Argentina em 2001, temendo a violência na Colômbia. Se o Maradona com fosse... Mauro Silva também, né? Sim. Agora diz uma coisa, se o Maradona fosse contaminado pelo Césio... Era guerra civil? Guerra... Não, acho que era guerra, né, entre os países. A gente declararia a guerra ao Brasil.
Seguindo, vamos seguir com o grupo, né? O Equador empatou com a Argentina na segunda rodada, 0-0, perdeu até pênalti, ou seja, poderia ter vencido o Uruguai e a Argentina em 2 rodadas, estaria com a classificação bem encaminhada, mas não. Ficou no 0-0 nesse jogo, virou candidato à vaga, mas não conseguiu vencer mais ninguém. Pelo Uruguai, o Francesco ele só estreou na 3ª partida e melhorou naturalmente o time. O jogo foi 3-0 contra o Chile, um gol dele, o mesmo placar do jogo da segunda rodada do Uruguai contra a Bolívia, 3-0 também. O último compromisso uruguaio era o penúltimo argentino, ou seja, o Uruguai descansou antes. Não, descansou depois. Descansaria na última. Descansaria na última. E na penúltima rodada, um contra o outro. Uruguai contra a Argentina no imenso gramado goiano em 8 de julho, Paulo Júnior. Só para repassar a situação, então, o Uruguai se vence, garante a liderança, ou pelo menos seria o líder naquele momento. Então, como a Argentina vence por 1-0, ela já joga a última rodada tranquila e classificada. Temos escalações aqui de Argentina e Uruguai. Argentina de Pumpido, Clausen, Brown, Ruggeri, Sensini, Basualdo, Batista, Trolho, Burruchaga, depois Canidia, Calderon, depois Cutifo, Matias? Cutifo. Que beleza. E Maradona, claro. Uruguai, Zeoli, Herrera, Gutierrez, De Leon, Domingues, Ostolaza, depois Bengochea, Perdomo, Paz, depois Aguilera e Sosa, Alzamendi, Francescoli. Argentina e Uruguai, então, com mais ou menos cara de decisão, né? Porque depois os dois se classificariam. A Argentina ainda tinha uma rodada a cumprir contra a Bolívia, quando já jogou tranquilinha na liderança. E no banco de reservas do Uruguai, comandando, né, a Celeste, estava Oscar Washington Tavares. Ele mesmo. A gente vai ouvir o gol de Canidia, o gol da vitória. O jogo foi 1-0 para a Argentina, que jogou com 1 a menos. O Ruggeri, que é do pilar defensivo do time, titular do Real Madrid e tudo mais, foi expulso com 17 minutos de jogo, numa entrada desleal. A Argentina, portanto, com 1 a menos o tempo inteiro, mas conseguiu... O Cabeção foi expulso assim de entrada, eu não acredito. A 20 minutos do final, o Maradona tocou para o Canidia, e o Canidia fez o gol. Um gol que lembra muito, inclusive, a jogada de um ano depois na Copa do Mundo, na partida Brasil versus Argentina. Vamos ao gol. Batista en corto hacia Burruchaga. Burruchaga a Basualdo, posición muy avanzada. Troglio, Diego Armando Maradona. En profundidad a Canidia, se sienta partición, dispara Canidia a la izquierda y gol de Argentina. Disparo raso durísimo de Canidia por la parte izquierda del ataque argentino, tras recibir un pase perfecto y raso de Diego Armando Maradona. Minuto 22, 47 segundos de esta segunda parte. Argentina inaugura el marcador aquí en Goiânia, en el estadio. Última rodada deste grupo, do grupo B. O Uruguai folgou na rodada, mas estava bastante atento, vestindo a camisa vermelha do Chile. Mas estava torcendo para o Chile pero no mucho. Pelo seguinte, Chile e Equador se enfrentavam. Um empate do Equador contra os chilenos dava uma vaga ao Equador. Mas se o Chile goleasse o Equador, dava Chile. Ou seja, o Uruguai tinha que torcer para dar Chile, mas dar Chile por 1 ou 2 gols de diferença só. Se fosse por 3 de diferença, dava Chile. E foi exatamente o que aconteceu. O Chile ganhou do Equador por 2-1 e assim, no sufoco, no saldo de gols, com um empate triplo de pontos, o Uruguai se juntou à Argentina e foi para o Rio de Janeiro, para a fase final e para a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Dos grupos concentrados nas regiões, né? Chegam os finalistas para jogar no Maracanã. Do Nordeste, então, Paraguai em primeiro, Brasil em segundo. Do Centro-Oeste, do Serra Dourada, Argentina e Uruguai. Todos contra todos em 3 rodadas duplas no Maracanã, em 12, 14 e 16 de julho de 1989. Mais uma vez, dessa vez não tem folga, né? Era só um quadrangular. Então, mais uma vez, jogo dia sim, dia não. 6 dias
para definir a sorte em 3 clássicos locais. Os primeiros colocados, Argentina e Paraguai, ficam para a rodada final, como é tradicional em quadrangular, em hexagonal, como jogo de fundo de Brasil e Uruguai. Mas o Brasil, como dono da casa, rolou ali uma manobra política, uma ajeitadinha na agenda, e o Brasil sempre fecharia a rodada dupla. Então, o primeiro dia dessa fase final, com mais de 100 mil pessoas no Maracanã, começou com Uruguai e Paraguai. E apesar da campanha irregular do Uruguai na primeira fase, estreou bem, né? Estreou bem, que delícia, né? Assistiu o Francesco ele jogar numa preliminar de Brasil e Argentina, o Matias. Nascemos na época que errada, privilégio, né? E o Francesco ele fez o seu grande jogo na Copa América nessa primeira partida. 3 para o Uruguai, 0 para o Paraguai, respeito imposto, o Uruguai candidato à Copa América. E o Paraguai melhor campanha da primeira fase. Pois é, né? Parece que gastou todo o gás ali, na primeira fase. E era a hora, então, do jogo que acaba sendo sempre o mais esperado. Brasil contra a Argentina no Maracanã, não oficialmente, claro, deve ter tido algum problema nas catracas e tudo uma estimativa, mas tinham 110 mil pessoas, contam os relatos, no Maracanã. E até que, enfim, uma atuação realmente excelente do time da casa, a seleção do Lazzaroni desencantou. Depois de Bahia, depois de Recife, depois de Europa, o Brasil fez um jogaço. Alinhou com Tafarel, Aldair, Mauro Galvão, Ricardo Gomes, Mazinho e Branco nas alas, Dunga, um gigante. Dunga jogou muito na frente dos 3 zagueiros, Silas, Ivaldo, Armando, Bebeto e Romário no ataque. Entraram Alemão e Renato, ambos aos 30 do segundo tempo. A Argentina com Pumpido, Clausen, Brown, Rogério, Cincini, Basualdo, Batista, Tolo, Burruchaga, Calderon, Maradona, entrou Canidia e Justo, um time muito parecido com o que estreou e jogou boa parte da primeira fase. Mudou pouco a Argentina. E o Brasil amassou, né? Amassou, né? Brasil amassou, principalmente no primeiro tempo, perdeu muitos gols. De fato, como você falou, é o jogo de maior qualidade técnica do Brasil, né? As bolas saindo, as bolas de Silas, Valdo, Bebeto e Romário muito bem durante toda a competição. E sai um gol aos 3 do segundo tempo, que é talvez o gol mais famoso dessa campanha, o gol que mais vai e volta aí nos especiais da TV, coisa e tal. Cruzamento do Branco, domínio do Silas, que bate rasteiro pro meio da área. O Romário meio ajeita, meio deixa ela só resvalar ali no pé dele para subir. E o Bebeto é o maior voleio da história do futebol brasileiro, é o Bebeto, né? Acho que essa ninguém tira. Ele dá um voleio meio reto, né? De fato, sempre muito ágil no alto o Bebeto, né? Tem uma coisa legal de ver, era sempre o Bebeto armando pro voleio. Esse ele arma meio de frente pro gol, meio reto, e acerta o ângulo do goleiro argentino, um golaço. O segundo gol do Brasil, o jogo é 2-0, acontece depois de uma pichotada da zaga argentina e a bola sobra para o Romário, que ele lembra muito o gol que ele fez contra o Uruguai em 93. No mesmo gol, ele dribla para o mesmo lado, a bola saindo da linha de fundo, ele consegue tocar com ângulo para dentro do gol, driblando o goleiro. E assim, 2 Brasil, 0 Uruguai. O melhor em campo é o Bebeto, mas o Romário escreve parte de sua antologia na partida, com 2 jogadas que também estão aí sempre sendo repetidas. Os 2 chapéus que ele deu na zaga argentina, isso quase no fim da partida, o jogo já estava morto, e a caneta no Maradona, né? Cara, que deu uma caneta no Maradona. 2-0 na Argentina, caneta no Maradona no Maracanã, acho que tava bom, acho que ia vingar esse tal de Romário, que apesar de jovem já era gigante no PSV, né? Já é um Romário de Holanda, de reconhecimento internacional. Vale lembrar que essa partida se encontra na internet, e vai notar, se procurar, que o comentarista da TV Globo chama-se, sabe quem? Francisco. Chico Anísio é o comentarista. Ele não sabe direito o que ele está fazendo ali, mas enfim, devia ser contratado novo da Globo, né? Enfim, pra gente que reclama dos comentaristas hoje, bicho, não é fácil não. Vamos ouvir o golaço de Bebeto, Brasil 1, Argentina 0. Branco dá o apoio lá pela esquerda, faz a finta no primeiro, ainda Branco, capricha no cruzamento, é pra Silas, chegou pra ele, vai botar na área de novo, bateu por baixo, Romário, agora Bebeto! Silas
inconsciente. Bebeto, bonito do ângulo superior direito. Brasil. Lá vai Mauro Galvão curtindo uma de ponteiro esquerdo. Silas. Olhou o Valdo entrando pela direita, lançou para Bebeto, tentou para Romário, o Brown falhou. Romário, você, saiu o goleiro. Olha o gol brasileiro. Gol! Brasil! Romário, aos 9h40 do segundo tempo. O Brasil corta, Romário, ele Bebeto, vai Romário. E é isso, o Brasil vence, lava a alma, o dia seguinte no Rio de Janeiro é uma maravilha, as pessoas na Bahia até topam torcer um pouquinho o braço e torcer para o Brasil nas rodadas finais. Eu quero saber... Ô, Olodum! Eu quero saber, Matias, você que tem todos os CDs do Olodum, o que aconteceu na segunda rodada? A vitória lavou a alma, né? E a atuação convincente espantou as nuvens negras da cabeça de Lazzaroni. Tanto que o Brasil enfiou 3-0 no Paraguai, mais 2 de Bebeto e 1 de Romário, enquanto que o Uruguai, com Maradona apático no templo sagrado do futebol, enfiou 2-0 com 2 gols de Rubens Sosa. O bom dos irmãos Rubens. Irmãos Rubens. O bom era o Rubens, Matias? Eu fico com o Paz. Você fica eu sou com o fã do Rubens Paz. Você gosta da paz, né? O Rubens Sosa era veneno. Eu lembro dele assim, muito vagamente quando ele foi jogar na Inter de Milão, né? E na minha cabeça o Rubens Paz era porque ele veio jogar no Brasil, eu chamava ele de gordo. Né? Jogou no Inter. Pois é, jogou no Inter. Então pra mim o Rubens Paz era o bom da Inter de Milão e o Rubens Paz era o gordo do Inter de Porto Alegre. Mas tá bom, os dois são bons, os irmãos Rubens, igual o clássico de Borussia, né? Rubens Paz e Rubens Sosa. Vamos ouvir o gol de Rubens Sosa, gol na partida Uruguai 2, Argentina 0. Ahí tiro. Le va a salir Troglio, pelota para Alzamendi, el que ganó fue Cecili, le quedó Rubens Sosa está el primero, gol, 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 gol de Uruguay, 39 minutos del primer tiempo, un error de Sensini, se la había ganado muy bien Alzamendi, y ahí se la dejó a Rubén Sosa, lo eludió Pompilo, y el 1-0 para Uruguay. Esse foi 1-0, ainda saiu. Argentina eliminada, né? A Argentina eliminada e o Paraguai idem. E as duas seleções líderes dos seus grupos, já na segunda rodada, tomaram 5 gols e não fizeram nenhum. E fizeram uma preliminar, e aí era legal saber quem chegou pra preliminar, né? Argentina e Paraguai valendo nada. Né? Um 0-0. Não é nada, não é nada, não é nada mesmo. Não é nada mesmo, você não tem que se arrumar desculpa, não, nada. Os dois zerados no quadrangular fizeram a preliminar da rodada final. A rodada final que juntou Brasil e Uruguai. E um dispositivo do regulamento foi acionado que ninguém esperava que fosse acontecer. Disputa em pênalti na última rodada só aconteceria se os dois adversários em questão estivessem jogando e empatados em tudo. É brincadeira. E foi exatamente o que aconteceu. O Brasil e o Uruguai chegaram na última rodada empatados em tudo e, portanto, se terminasse empatado, vamos esquecer que é um quadrangular, vamos encarar isso como uma final. Quem ganhar, ganhou. Se empatar, vai para os pênaltis. Na pedra, o Brasil, Paulo Júnior. Tafarel, Aldair, Ricardo Gomes e Mauro Galvão, os 3 zagueiros. Mazinho de um lado, Branco de outro. Dunga na frente da zaga, Silas e Valdo, Bebeto e Romário. Entraram Alemão e Josimar já no finzinho do jogo. Na pedra, o Uruguai, Matias Pinto. Ceoli, Herrera, Gutierrez, De Leon, Domingues, Ostalaça, depois entra Correa no lugar do Vasco, Perdomo, Paz, entra o outro Rubem, o da Silva, ao mesmo tempo, Francescoli, Alçamendi e Sosa. E o Paulo Júnior citou, né, o Romário já atuando pelo PSV. Pro baixinho era uma espécie de vingança, já que o PSV havia perdido a final do Intercontinental em 88 pro Nacional, que figurava aqui nessa escalação com o Hugo de Leon e o Ostalossa. O Paulo Júnior falou agora há pouco que muita gente acha que o Lazzaroni é alvo de injustiça, e eu assisti essa partida ontem, um dia antes da gravação, para ficar bem fresco na cabeça. Brasil e Uruguai, última rodada da Copa América de 89, e eu cada vez mais me convenço que o time do Lazzaroni tinha uma ideia de jogo bem interessante. Cara, 2 atacantes, 2 meias, 2 alas, chegando muito bem no ataque, todos bons de bola.
E você não pode falar que era um time desguarnecido, porque o Dunga estava jogando muita bola, um gigante, se multiplicava ali na frente da zaga, e 3 zagueiraços. O time tanto só tomou um gol na Copa América, que foi no primeiro jogo para a Venezuela, quando o jogo estava morto. Então, defensivamente não era o problema. E ofensivamente o time chegava muito bem. E a gente estava falando esse fim de semana, né, Paulo, sobre o colapso do modelo 4-2-3-1 com os pontinhas que só voltam para marcar e tudo mais. Esse time não tinha pontinha. Mas tinha. O Bebeto e o Romário sabiam jogar do lado de campo, sair da área ao mesmo tempo, uma movimentação muito grande, e os pontinhas eram Mazinho e Branco. Branco jogando muita bola, muita saúde, o Mazinho veloz demais, sabe, era um time que os jogos da Copa de 90 já faz algum tempo, mas eu vi todos também, assisti o tempo de todos. O Brasil não joga mal. Talvez porque na época a gente não tivesse preparado ainda para discutir 3 zagueiros, ou era alguma questão só de estar bravo mesmo, porque o time do Tele Santana perdeu 2 Copas que a gente realmente achava que ganharia. Mas eu acho que o lugar na história desse time do Lazzaroni, tanto na ideia de futebol dele, com 3 zagueiros, um time que jogava um futebol real, assim, era atraente. E tudo que aconteceu no Brasil e Argentina no Dele Alpes, as bolas na trave, o Brasil jogou melhor que a Argentina e perdeu porque Maradona é Maradona. Sei lá, eu acho, e depois de ver o jogo ontem, reforço ainda mais a minha ideia de que o time do Lazzaroni não era esse time do Lazzaroni que a gente fala hoje que foi. E aqui a gente tem a base também do tetracampeonato mundial, né? 7 jogadores que jogaram esse jogo decisivo com o Uruguai também estavam em Los Angeles em 94. E tem se fala muito na base, né? Pra ter 3 zagueiros, tem que ter 3 zagueiros bons pra você pensar se vai usar 3 zagueiros. E os 3 aqui são 3 caras que deram craque, não é que deu Copa, que deu bom jogador, é que virou jogadorzaço mesmo. Então, quando você olha nome por nome, tem um elenco bom pra você testar um esquema, né? Não é que ele estava forçando um esquema com jogadores de pouca qualidade. Concordo, Paulão. E o jogo, como já falamos aqui, foi 1-0. Foi apertado. O Uruguai, na verdade, rifava muita bola longa, não queria ficar com a bola, tentava contra-ataque. O primeiro tempo, por exemplo, não conseguiu encaixar nenhum contra-ataque. O Hugo de Leon parecia um Davi Luiz. Desculpa, Hugo de Leon, mas assim... Mas já estava no final da carreira também. Mas no sentido de lançar muita bola, né? Claro que lá atrás, lá na cozinha é outra coisa, mas o Hugo de Leon lançava muita bola porque o Uruguai não tinha como ou não queria criar. Queria dar a bola pro Brasil e tentar achar um contra-ataque. E o Brasil... tem muito repertório, um time muito equilibrado. Não tinha assim, atacou mais pela direita do que pela esquerda, ou o Valdo participa mais do que o Silas, ou mais isso do que aquele. Era um time muito equilibrado, que trocava muito de jogada. Um time que tinha um repertório bastante interessante. Não saiu gol no primeiro tempo, mas... Assim como no 16 de julho de 1950, então também tinha esse extra-campo pesando. Aposto que muita gente que estava presente em 89 também esteve em 50, então criou-se um sururu ali. Um sururu? É bom lembrar disso. E lembrar também que ambos não eram finais, né? Eram quadrangulares. Como se fala da final de 50, que tudo bem falar também, né? Era o jogo decisivo. O jogo final de um quadrangular que os dois podem ser campeões é uma final, né? Não deixa de ser uma final. O fato é que no comecinho do segundo tempo, o Romário se antecipa ao goleiro Scioli numa jogada feita com velocidade pela direita, troca de passe interessante, o Mazinho faz uma ótima jogada, acho que o Silas participa dela também, e o gol é de Romário, a gente vai ouvir o gol do título agora. Lá vem Brasil, outra vez pela direita, saúde do Mazinho, Bebeto, linda devolução, lá vem Brasil, Romário na área, olha o cruzamento para Romário! Romário, 1-0, o Brasil arranca na frente. 1-0, o Brasil arranca na frente, jogada do Mazinho com o Bebeto, que era de fato o jogador que eu acabei de citar, um jogador que sabia cair pelos lados do campo muito bem, muito melhor que qualquer pontinha hoje que acompanha o lateral. O Brasil, portanto, campeão da Copa América, primeira vez que é campeão no Maracanã, primeiro título depois da Copa de 70, primeiro título da Copa América depois de 40 anos e vingança, entre aspas,
depois de exatos 39 anos, exatos mesmo, 16 de julho, depois de 39 anos do Maracanazo, do que aconteceu na final da Copa de 50, competição que justificou o erguimento do próprio Maracanã, onde o Brasil, com o gol do Romário, se sagrou campeão. E daqui 30 anos, depois de 30 anos, nova Copa América no Brasil, marcada para 19, né? Tá marcada para 19, né? Tá marcada para 19, depois essa Copa América eventual, que começa mês que vem. A próxima aqui, mantendo o revezamento, é em 19, então serão 30 anos para, quem sabe, o Brasil reconquistar o título em casa. Era para ser em 2015, você sabe disso, Era né? para ser em 15. O acordo com o Chile. O Marinho, né? O Marinho teve a brilhante ideia, assim, ele tem tanta pérola que algumas ficam esquecidas, né? Isso é uma pérola, ele falar que não queria a Copa em 15, porque se o Brasil ganhasse a Copa em 2014, o povo não ia ligar, ia estar tão feliz que não ia ligar para a Copa América. E se o Brasil perdesse a Copa de 2014, nem o título da Copa América deixaria o povo feliz. É um raciocínio realmente lapidar, e depois do 7-1 acho que ele tinha razão. Com medo de achar, né, de achar a música boa, você nem vai no show, então. Não, vamos ficar em casa, vai que eu gosto, né? Vai que não. Só uma pergunta, a Arena Mineirão vai ser sede? Então, esperamos para ver. Esperamos também os dois convidados da CONCACAF, né? Que esse que agregam valor à competição. E com certeza o Serra Dourada não será um desses estádios, infelizmente. Será que eles... vai uma reforminha, né? Uma Arena Serra Dourada. 800 milhões. Não sei não, viu? Arena do Cerrado. Sei não. Vamos para o botão por botão. Botão por botão. No programa da semana passada, né, Paulo Júnior, o botão pro botão foi a cereja do bolo, né? Porque a gente tinha que apresentar muitos jogadores do Bahia de 59, inclusive acesse central3.com.br e ouça este programa também. Aqui nem é o caso, né? Porque o botão pro botão eu selecionei 2 jogadores de cada país, mas a gente não chega a ser redundante para você que está nos ouvindo eu contar para vocês a história do Romário, né? Mas acho que é legal, por exemplo, os 2 do Brasil, Romário e Bebeto, foram os 2 que eu selecionei pro botão. Com justiça. E parar para pensar que eles, como você citou, né, foi a base da seleção de 94, e eles já se entendiam bem em 89, né? E jogaram muito pouco juntos desde então. Pela seleção, por clube nunca não chegaram a jogar, mas pela seleção jogaram pouco. Quer dizer, né? A gente poderia ter uma dupla ainda mais forte em 94 do que a gente teve se esses 2 tivessem jogado mais tempo juntos pela seleção brasileira. Difícil, né, ter a estabilidade na seleção. E aí tem todas as coisas do Romário, né? De técnico que gosta, técnico que não gosta, mas de fato eles podiam estar voando ali 90, 91, 92, 93 para chegar em alta. Ainda assim, não parece que fez falta, né? Porque quando precisou de entrosamento em 94 ele apareceu. E todas as polêmicas, né, nesse meio tempo, né, de 89 a 94, principalmente por parte do Romário, né, que foi ausência justamente por conta do comportamento fora de campo. Exato, vale lembrar também que o Bebeto foi o artilheiro dessa Copa América, marcou 6 gols, acredito, pelos 2 jogos que assisti, pode ter sido o melhor jogador da Copa América, jogou muito bem os 2 jogos, embora eu esteja impressionado, viu, eu vi um tape e um compacto, impressionado com o que o Dunga jogou. É coisa de volante dos tempos de ouro, que as pessoas falam desses volantes que correm 11 km e marca para todo lado, é impressionante. E com a bola no pé, sabe o que faz também. Grande Dunga. Fica um botãozinho aí no botão pro botão da seleção. Agora, eu separei 2 aqui para você falar, Matias, da seleção uruguaia. O Francescoli e o vice-artilheiro, o Rubem Sousa, com 4 gols. Por isso que eu te perguntei no meio do roteiro qual era o seu Rubem preferido. Eu pus o Sousa porque ele foi o vice-artilheiro. Não, sim, e o Sousa acabou sendo eleito também o melhor jogador da competição pela Conmebol. Nessa competição, realmente o Rubem Sousa foi superior ao Rubem Paz, mas no retrospecto da carreira, para mim, acho que o Rubem Paz jogou um pouco mais do que o seu xará, o seu tocajo. E foi o grande nome da seleção uruguaia, né, nessa competição, mas o Francesco ele era o referente, né?
O Rubens Sousa, ele só teve esse destaque porque a atenção era toda voltada ao Príncipe, né? Que era conhecido já do continente todo, justamente pelo que ele fez no River Plate. Já descobriram o parentesco do Francesco com o Milito ou não? Não, deve ter sido alguma incursão não é ali em Avejaneda. Não é possível. Aliás, hoje surgiu uma foto aí nas redes sociais, hoje, 23 de maio, de um cara que aparece com o André do Corinthians no ônibus. Vocês viram isso? Cara, é o André. Eu fiquei impressionado, eu não gosto muito dessas coisas de meme. Eu não vou nem de ver essas fotos, porque é muita gente igual no mundo, né? Já te acham aí também. Não é possível, cara. É o André no busão. É o André no Bumba. Ô, Paulo Júnior, vamos falar da Argentina agora pra fechar. Eu separei, evidentemente, Maradona e Canidia. Mas o Maradona, a única parte... Eu queria saber os critérios, né, da escolha de ambos. É a cascata. Maradona por inércia. Vou pôr o Ruggeri, pô. Não dá. O Brown falhou também, o Burruchaga já estava velho, fez a sua última participação com a 7, por exemplo, que ele já perdeu logo em seguida. Enfim, o Maradona, ele jogou 9 vezes em território brasileiro por jogos oficiais, 4 delas no Serra Dourada. Isso é uma dessas curiosidades e é um orgulho né? Eu encontrei na pesquisa uma peça do governo de Goiás lá que cita isso. O Serra Dourada é o estádio onde o Maradona mais vezes jogou no Brasil. Só que jogou muito mal, viu? Não fez um campeonato nem um pouco brilhante, né? Ele já era mais gordinho do que costumava ser. Até para a Copa de 90 ele fez uma grande Copa e tudo mais, mas a impressão que eu tenho é que ele estava naquela entre temporadas, sabe? Não veio pro Brasil com muita gana, não. Tanto que não fez nenhum gol, praticamente não brilhou, deu um passe com o gol do Canidia que a gente ouviu, mas não foi o Maradona que a gente esperava. Gosta do Canidia, Paulinho? A gente estava vendo esses dias uma pancada que ele tomou em Camarões. Estava vendo aqui a data de nascimento, só para confirmar, ele tinha 22 anos, 22. Durante a Copa América, jogador já na Europa, né? Já tinha deixado o futebol argentino. Também não sei, você assistiu recentemente, você tem mais o que dizer se dá para notar uma evolução para a Copa de 90, né? Muito jovem, talvez ele pode ter usado a Copa América para se consolidar mesmo e para ser jogador de maior relevância, até porque no quadrangular, como a gente falou há pouco, ele é reserva ainda em alguns jogos, né? Ele ainda não é a referência do ataque como viria a ser depois, né? Exatamente, ele certamente ganha espaço na Copa América para ser o titular na Copa do Mundo. Nessa Copa América ele surpreende, primeiro, porque faz gol, segundo, porque é um jogador na minha cabeça, até certo tempo da minha vida, o Canidia era um jogador distante do gol, era praticamente um ponta, um jogador mais de velocidade e só. Mas não, um jogador muito interessante dentro da área também, de costas pro gol também, um jogador que, evidentemente, fisicamente é diferente, a parte, né, as pernas são muito mais longas, mas um jogador parecido com o Bebeto, na maneira de complementar o ataque, um jogador que sabia jogar em várias posições ao mesmo tempo. E o Canidia jogou no Atalanta com o Evair, né? Pois é. Que ataque, hein? Que loucura, Canidia, né? e Evair. Deve ter aprendido muito com o Evair. E eu tava dando uma olhada aqui na Copa América de 91, aí já com Batistuta, artilheiro com 6 gols, ele faz 2 gols. Ele, né, se mantém num time aí também com boa concorrência, com vários atacantes de nome, o que mostra que, imagino eu, repito, não vi tanto assim do Canidia pela seleção argentina, mas que 90 e 91 ele tava voando, né? Se 89 foi essa aparição em termos de torneio, né? 90 e 91 ele já era mais parte atuante da equipe mesmo. Canidia que adotou a bandana e outro dia apareceu olha o Canidia, como é que tá? Hoje é jogador de futevôlei na Barra. Ele passou um tempo no Brasil jogando futevôlei, né, recentemente. Sensacional. Ele curtiu. Senhores, eu queria saber se vocês aprovam ou não que a gente termine com Toputo. Toputo. Eu acho que vale, né? Eu acho que vale. Então, por favor, expliquem. É o jingle da Jovem Pan? Não, acho que é Transamérica. A música da Transamérica pós-Copa de 90, revoltada com a atuação da seleção brasileira na Itália, é uma paródia de O Pulso, dos Titãs. Toputo, é Rádio Transamérica mesmo, é uma musicaça. A musicaça dos Titãs, ou dos Titãs. Pra gente ver como esse time do Brasil
foi em frente e porque perdeu um clássico para a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo, acabou com um carimbo definitivo de time de imprestáveis. Não era bem assim. Eu vou defender nos botecos por aí essa seleção. Matias, muito obrigado, eu te amo. Eu também te amo. A recíproca é verdadeira. Melhor que falar tô puto, né? Paulo Júnior, um beijo na sua alma. Outro na sua alma. Mas tô puto também com a seleção. Aproveitando que, apesar da alegria aqui no programa, eu tô puto com essa seleção, com essa Copa América. Essa música ainda vale pra hoje. Vamos lá, grande abraço, até a semana que vem. Valeu. Viajaram às nossas custas. Passearam às nossas custas. Tem Bismarck, tem o Miller e o tal do alemão. 3 caras que pelo nome erraram de seleção. Ricardo Gomes, Ricardo Rocha e atrás Mauro Galvão. E à frente dessa moçada ainda botaram Sebastião. Viajaram às nossas custas. Passearam às nossas custas. Dita Cássio Silas, Zé Carlos e Mazinho. Renato reclamou e só entrou no finalzinho. Branco, Dunga, Moser, Valdo, Bebeto e Careca. Defesa, meio e ataque, isso é time ou uma meleca. Viajaram às nossas custas. Passearam às nossas custas. Às nossas custas. Teixeira, Lazzaroni, Jorge Salgado, Nelsinho, Nielsen não dá, comissão de Marajá. 352, líbero, esquematizações. Dançamos nas oitavas, agora viva Camarões. Viajaram às nossas custas. Perderam às nossas custas. Camareiras do hotel. Mãe do Bebeto, mãe do Dunga e a noiva do Tafarel. Zé Carlos, Aldair, Romário e Jorginho. Era só o que faltava pra completar o timinho.